Vamos falar sobre o regime de comunhão total de bens? O regime de comunhão total de bens está previsto no 1667 até o 1671 do Código Civil. Nesse regime, ele fala o seguinte, que o casal vai compartilhar o patrimônio que já existia, ou seja, os bens particulares, e o que for ali construindo ao longo do tempo daquela relação. Para ser estabelecido esse regime, atenção, você precisa fazer um pacto antinupcial. Então, se o seu cliente vier te procurar para esse regime, você fala para ele do pacto antinupcial e fala que ele tem que ser feito através de uma escritura pública de pacto antinupcial, antes do casamento, ok? Porque mudar o regime ao longo do casamento é mais complicado. Falando então da escolha prévia, aquela básica, a pessoa faz a opção. Bom, ela já tem que saber o seguinte, que os bens doados antes do casamento, às vezes num pacto antinupcial para aquele cônjuge, se forem doados com a cláusula de incomunicabilidade, eles não entram na partilha depois, durante o casamento, porque esse regime de bens, ele entra ali na validade, ele gera uma repercussão grande, não só na administração dos bens, que é de ambos os cônjuges ao longo do casamento, como a partilha de dívidas, ainda numa separação ali, num divórcio, partilha-se todo o patrimônio que era antes e depois. Olha, atenção, as dívidas adquiridas antes daquele casamento, que não repercutirem em efeitos positivos para aquele casal, ou seja, eu fiz um empréstimo, mas esse empréstimo não foi para comprar uma casa, foi um empréstimo para pagar uma dívida. Esse empréstimo, ele não entra aqui no regime de bens. Essas exceções, elas estão previstas no 1668 do Código Civil. Lá também está previsto que não entra aqui na partilha desse patrimônio os bens que foram recebidos de doação ou de herança que contêm uma cláusula de incomunicabilidade. Esses bens também não vão entrar na partilha daquele casal, certo? E ainda, por fim, os bens que têm algum fideicomisso, uma cláusula de fideicomisso, também não vão entrar na partilha, tá? Então, vai falar para o seu cliente, esclarece todos esses pontos e veja se a melhor opção para ele é o regime de comunhão total de bens ou não, certo? Boa sorte com o seu caso.